De acordo com o Instituto norte-americano Alan Guttmacher, aproximadamente 1 milhão de mulheres abortam no Brasil todos os anos, apesar da ilegalidade. Algumas pessoas acham que a prática deve continuar proibida, outras que deve ser legalizada. Cada um tem seus próprios argumentos para defender sua posição e dificilmente um lado um dia conseguirá convencer o outro, tornando o consenso algo praticamente impossível de ser atingido. Mas será que todos sabem o que diz o Código Penal brasileiro sobre o assunto? A advogada Cristiane Tranquilin, especialista em direito criminal, é a convidada de hoje no nosso quadro Direitos e Deveres. Professora Cristiane Tranquilin, bem-vinda ao quadro Direitos e Deveres. Hoje para a gente conversar um pouco sobre o aborto, que é um tema polêmico. Antes de mais nada, seria interessante a gente saber o que significa o aborto para a legislação brasileira. Luiz, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, tratando realmente um tema que é de muita importância jurídica e social. O que significa para nós o aborto? O aborto significa a chamada interrupção da gravidez. Significa que existe uma antecipação nesse parto e que, diante disso, existe a expulsão desse feto ou desse embrião, sem a possibilidade de que realmente esse feto ou embrião sobreviva fora do ventre materno. Certo. E o que diz o Código Penal brasileiro sobre essa prática? Nós temos os artigos do 124 até o artigo 127 do Código Penal, dividindo realmente, aí, mostrando realmente uma espécie de participação diferenciada, né? Uma pena diferenciada para a gestante, em outros momentos uma pena diferenciada para o terceiro, para o médico, para o enfermeiro ou para outra pessoa que tenha praticado o aborto naquela gestante. Então o terceiro que provoca o aborto também pode ser penalizado. É assim que funciona? Perfeito, Luiz. É exatamente dessa forma, tá? No Código Penal, nós temos aquilo que nós chamamos de exceção à teoria monista. O que significa essa exceção à teoria monista? Significa que a gestante responde pelo artigo 124, que se chama autoaborto, né? E aí nós temos esse terceiro, que tem a sua responsabilidade pela manobra abortiva. E aí nós temos as duas situações que aparecem logo na nossa sequência, nos artigos 125 e 126. O chamado aborto com o consentimento da gestante e o chamado aborto sem o consentimento desta. Mas, professor, o consentimento da gestante não significa exatamente penas mais brandas, né? Perfeito, Luiz. Acontece o seguinte, precisamos analisar realmente a situação dessa gestante. Se realmente houve algum tipo de vício no seu consentimento, alguma espécie de fraude, ou se realmente essa gestante for considerada uma pessoa, pelo termo da lei, alienada ou débil mental, ou então menor de 14 anos, quem tiver realmente realizado a manobra abortiva deve ser responsabilizado pelo crime mais grave, que é do artigo 125 do Código Penal. E existe o aborto legal? Em quais circunstâncias? Existe. O Código Penal prevê, como primeira delas, o chamado aborto sentimental, sendo realmente permitida a sua prática nos casos em que a mulher tenha sido vítima de algum tipo de violência sexual. A segunda possibilidade diz respeito ao chamado aborto terapêutico, que é realmente realizado nas situações que colocam em risco a vida da própria gestante. E existe uma outra situação que foi consolidada no nosso sistema jurídico, que se deu através da ADPF número 54. De acordo com esse entendimento do STF, nos casos de anencefalia, o aborto realmente pode ser praticado sem que se gere responsabilidade criminal, nem à gestante, nem ao terceiro que tenha praticado. Entendido. Eu agradeço a participação da professora e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim foi realmente uma honra.